Aumentaram mesmo. O que eu estava dizendo, então, é que a gente ainda não começou o processo de votação da reforma da Previdência, que deve começar a expectativa entre amanhã. Queria muito que a Casa também falasse sobre isso, que a liderança do governo falasse sobre isso. Quando que vai ser, enfim, expresso qual é o veredito que se chegou aqui. Mas o mais importante do que isso é que a gente continue mobilizado. A bancada do PSOL está trabalhando agora ativamente para começar a construir um rito de votação. E para os deputados que são iniciantes aqui, eu preciso dizer que a gente escolhe como a gente vai votar antes de começar a votação. E se a gente não prepara bem esse rito de votação, a gente vota do jeito que a presidência quer ou sugere. Então, a gente precisa preparar um rito de votação em que os itens sejam votados um a um, para que a gente possa recuperar também as propostas de emenda e tentar construir aqui no plenário uma votação minimamente democrática. Ouvi dizer, queria que o governo falasse sobre isso, que a partir de segunda-feira a gente vai passar a ter sessão pelas manhãs, extraordinárias, para tentar apressar. Reni, o Reni tá concordando. É isso, Reni? Segunda-feira, reforma da Previdência, de manhã. A partir de que horas, Reni, por favor? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. O Novo sabe bastante coisa, né? É que eu não fiquei... porque o Meirelles não podia falar, a sessão estava abrindo e etc. E eu não acho que é nosso papel ficar implorando para falar com o secretário, né? Eu acho que é papel do secretário vir e dar todas as satisfações que a Assembleia Legislativa precisa. Inclusive, é constitucional. É constitucional que um parlamentar tenha acesso à transparência do governo, todos os dados, e que o projeto venha completo para casa. Inclusive, a gente já falou sobre a diferença de tratativa entre nós, porque até hoje eu não tenho lá aquele camalhamaço de páginas que você arrasta pela casa, dizendo que estudou a reforma da Previdência. Não chega, né? Não chega, a gente não é tão próximo assim do PSDB, do governo. Enfim. Então, a gente deve começar entre amanhã, ainda horário indefinido, e na próxima segunda, a votação da reforma da Previdência. Hoje a gente está votando a bonificação para a categoria dos policiais, mas a gente segue aqui na obstrução porque a gente tirou como diretriz na oposição, e a bancada do PSOL assumiu esse compromisso, a ficar na obstrução integralmente a todos os projetos. Geralmente aqui tem o costume de vota por amostragem, se o parlamentar não está na casa, coloca em votação. Já teve votação aqui que a sessão abriu às 7, às 7h02 já tinha acabado. Então a gente está tomando cuidado de, a partir de hoje, se quiser aprovar a pauta, vai ter que pôr deputado na casa, vai ter que votar um a um, vai ter que ganhar no voto, e todas as votações, comissões, requerimentos vão se arrastar no que depender da gente, porque a gente quer dizer que no tapetão não. No tapetão não vai passar, sem debate não vai passar. E aí a gente está fazendo esforço agora. Durante a sessão, eu estava assistindo a entrevista ontem que o Meirelles deu ao Roda Viva. A TV Cultura, uma TV estatal do governo do estado de São Paulo. A gente já vê a diferença da linha editorial da TV Cultura. Do Roda Viva também a gente já vê a diferença da linha editorial. Achei que foi uma entrevista bem morna. Eu sou jornalista por formação, né? Bem morna, perguntou pouco. Mas tem uma coisa que Meirelles disse, é que no Brasil os poderes ainda funcionam separadamente, que devem ser respeitados, e que ele encara o poder legislativo como um poder. Eu tenho a sensação aqui que é diferente, porque nos resta muito pouco. Então, eu acho que o pessoal começou a trabalhar, a partir de agora, numa proposta de votação por destaques. Não foi ainda um rito de votação que eu tenha visto acontecer nessa casa ainda. A gente quer separar item a item para que a casa possa ter possibilidade de votar item a item na reforma dessa Previdência. Então, dá oportunidade para debater idade, para debater alíquota, para debater pensão, uma a uma. E eu acho muito importante, a casa que não costuma prestar atenção, que já recebeu ali nos corredores a orientação,
às vezes o Carlão fica bravo, vem aqui no microfone, é porque alguém não se orientou direito com o governo, mas na grande maioria das vezes já vem aqui todo mundo muito orientado, já sabe o que fazer. Mas eu queria que todo mundo prestasse atenção para que a gente pudesse construir um rito de votação de maneira mais democrática. E aos trabalhadores, servidores públicos estaduais que estão mobilizados, que estão enfrentando, eu não vejo muita perspectiva da gente levantar isso por muito tempo, a não ser pela mobilização de vocês. Então, mais uma vez, eu quero pedir para as categorias se organizarem, para passar nos gabinetes, porque o governo está muito confiante. Já falei que deve ter contado as garrafinhas, já deve saber que tem os votos mais do que suficientes e a gente agora precisa que essas pessoas se manifestem para a gente saber quem é a favor ou quem é contra a retirada de direito das pessoas e dos servidores do Estado de São Paulo. Além disso, o Carlos César também já deu uma dica aqui, quem prestou atenção na fala dele, ele disse que até quinta-feira, não é uma semana então, ele vai devolver ainda essa semana o voto dele, que ele pediu vistas da PEC na CCJ. Reni, tem CCJ na quinta, Reni? Na quarta? Ah, então por que... Amanhã. E por que o Carlos César vai devolver na quinta, Reni? Conta para a gente descobrir os detalhes. É amanhã, então, que tem CCJ. Que horas? Na semana que vem? Amanhã. Tá. Reni está dizendo que a CCJ é amanhã. Então, amanhã, a gente deve ver o Carlos César ter que devolver o pedido da PEC que ele pediu vistas. Então, é isso mesmo. A partir de amanhã, a gente já pode ter aqui iniciada a votação, e aí é valendo a reforma da Previdência. E a gente segue aqui firme e forte, tentando entender os entremeios das negociações que se dão aqui no tapetão, e literalmente no tapetão, para a gente conseguir acompanhar contento a reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória. Infelizmente, viu? Infelizmente, a gente tem poucos poderes e poucos dispositivos. Isso acontece também porque a Assembleia Legislativa tem um regimento muito antigo. Eu falava disso. No início do ano, eu fui candidata à presidência aqui da LESP, a gente falava disso, que a Assembleia Legislativa tem um dos regimentos internos mais antigos do país. É tão antigo que a gente assume em março ainda, né? Enquanto o resto todo do Brasil assume em janeiro. A gente tem poucos dispositivos de obstrução, de prorrogação de pauta, de adiamento, de participação. As votações se dão só em um turno, enquanto na maioria das casas se dão em 2 turnos. Então, a gente vai ver que a PLC vai ser votada em um turno, só a PEC vai ser votada 2 vezes em 2 turnos. A gente tem esse problema mesmo, que faz com que a Assembleia Legislativa seja quase que um esticadinho do governo, em que o presidente tem poderes absolutos para regir aqui o ritmo, com pouca participação dos deputados, com pouca expressão da democracia e com pouca liberdade para quem é a oposição para divergir de fato. A gente está enfrentando tempos muito duros, mas sem recuar. E eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias a população do Estado de São Paulo deve responder, porque tem apreço. Ao contrário do governador, tem apreço aos serviços e aos servidores públicos, porque todo mundo precisa de um posto de saúde, de uma escola, mais cedo ou mais tarde, e reconhece a necessidade desses trabalhadores, que são quem é de verdade o Estado. Os governos passam, mas os servidores ficam. E o serviço público precarizado precisa de investimento e não de desinvestimento. E a gente tem uma longa batalha nos próximos dias aí para preservar os direitos dos trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente.